Todo mundo tá falando por aí que o Alan Jesus, o ex-empresário do Luva de Pedreiro, estava se aproveitando da situação e enganando ele. Mas será mesmo? Será que o Luva de Pedreiro realmente é a vítima de toda essa história? E o que dá pra gente aprender com tudo isso? Bom, eu já posso garantir aqui que as coisas podem ser um pouco diferentes do que a maioria do pessoal anda falando por aí. Vamos lá. Primeiramente, pra quem não sabe ou pra quem ainda tá meio perdido, o Luva de Pedreiro é aquele menino que ficou extremamente famoso fazendo aqueles vídeos dele jogando bola no TikTok. E quando você fica famoso, geralmente aparece do nada assim, em um passe de mágica, um empresário lá te prometendo um monte de coisas que você nem sonhava antes. No caso do Luva de Pedreiro, apareceu um cara chamado de Alan Jesus. Um detalhe muito importante aqui é que, até onde eu sei, o Alan Jesus também gerencia outras pessoas, inclusive jogadores profissionais de futebol. Então, com certeza, ele é um cara muito bem instruído e que de certa forma tem experiência naquilo que ele faz. Só por aí já dá pra gente tirar a primeira lição dessa história toda. Fique sempre atento com as pessoas que você vai fazer algum tipo de parceria, sociedade e etc. Isso realmente pode se tornar uma verdadeira dor de cabeça no futuro caso você escolha a pessoa errada. Vale lembrar aqui também que quanto mais destaque você ganhar em uma determinada área, seja no seu trabalho, seja com sua própria empresa ou até mesmo sendo um artista, sempre vai aparecer alguém tentando te enganar. De forma alguma eu estou falando que o Alan Jesus fez isso com o Luva de Pedreiro, mas é bom a gente ficar esperto, né? Desde o começo dessa história toda, o pessoal já estava percebendo que tinha alguma coisa de errado ali no meio. Parecia que o Alan Jesus estava fazendo algumas coisas que não batiam muito bem. Apesar do Luva de Pedreiro já estar muito famoso nessa época, ele ainda não tinha fechado nenhum contrato de publicidade com ninguém. E a razão para isso pode ser explicada por uma estratégia chamada de escassez. Pensa comigo, o que vale mais? Uma coisa que todo mundo já tem pagando qualquer valor ali, ou uma coisa extremamente limitada que todo mundo quer, mas não está acessível o tempo todo? É óbvio que uma coisa limitada, né? Sendo assim, o que dava para entender ali é que o Alan Jesus estava apenas usando essa estratégia da escassez para aumentar ainda mais o valor do Luva de Pedreiro no mercado. O único ponto que deixa uma certa margem para dúvida nesse caso é que, segundo as notícias, o Alan Jesus chegou a recusar até mesmo parcerias com atletas e marcas conhecidas a nível global. Eu confesso para você que isso realmente pareceu meio estranho. Usar a estratégia de escassez é uma coisa, deixar passar oportunidades únicas é outra. Então, nesse ponto, eu tenho que concordar que é algo bem estranho. Logo depois disso, surgiu aquela polêmica da placa do YouTube. Isso realmente deu o que falar na internet. Para quem não sabe, quando você atinge um certo número de inscritos no canal, você recebe uma placa com o nome do seu canal do YouTube. Inclusive, já aproveita, se inscreve aí embaixo pra gente também ganhar uma placa dessa. Além disso, aqui no canal tem vários vídeos de economia, finanças, tecnologia, dentre muitas outras coisas, então se inscreve aí. Voltando para a questão do Luva de Pedreiro, logo depois dele ter recebido a placa, ele postou uma foto no Instagram e, por incrível que pareça, o Alan Jesus colocou o nome da empresa dele colado com o nome do canal do Luva de Pedreiro na placa. Isso pra mim realmente foi algo totalmente desnecessário. Muita gente não entendeu, mas parece que o Alan Jesus também estava tentando atrair público para a própria imagem dele. Tanto é que ele aparecia direto nos stories com o Luva de Pedreiro. E por aí a gente já consegue tirar a segunda lição dessa história: não roube o espaço de trabalho de outra pessoa. Ou seja, se você tem uma função, foque naquilo que você tem que fazer. A função de um empresário é ficar fazendo todo o trabalho no backstage do artista e não tomar a frente das câmeras tentando ganhar mais destaque que ele. Nesse ponto, ao meu ver, o Alan Jesus realmente se prejudicou. Ele conseguiu atrair uma atenção que não ia ajudar ele em nada e que no final só serviu para ficar contra ele mesmo. Um tempo depois, surgiu o primeiro contrato de grande relevância na carreira do Luva de Pedreiro. O Alan Jesus fechou um contrato com a Amazon e com certeza você já deve ter visto esse
desse comercial por aí. Ao que tudo indica, o Alan cobrou cerca de R$1 milhão por essa propaganda. Porém, esse dinheiro até agora não caiu na conta do Luva de Pedreiro. Segundo as informações, a conta pessoal dele chegou a movimentar cerca de R$7.500 no período de um ano. Com isso, o pessoal começou a ficar muito revoltado. E até certo ponto eu entendo perfeitamente. Mas existe um detalhe que a maioria das pessoas não sabe. Quando ocorre uma parceria com um valor tão alto assim, todo o dinheiro é movimentado de pessoa jurídica para pessoa jurídica, ou seja, a Amazon é uma empresa, logo ela também contratou uma outra empresa, que no caso seria o Luva de Pedreiro. Sendo assim, é óbvio que não era para o dinheiro estar na conta da pessoa física dele, né? Mas sim na pessoa jurídica, sem contar que o contrato de pagamento dessas empresas geralmente é dividido em 3 meses, pagando uma parte no primeiro mês, outra parte no segundo e outra parte no terceiro. Sendo assim, não é na hora ali que o dinheiro cai na conta, mas sim no mínimo um mês depois do trabalho finalizado. Com isso entra uma outra questão. O Luva de Pedreiro ficou famoso muito rápido e para abrir um CNPJ acima do MEI não é da noite pro dia. Se o Alan Jesus fosse realmente mal intencionado nessa parte, ao meu ver, ele aceitaria receber esse valor da publicidade da Amazon pela própria pessoa jurídica dele e depois repassar para o Luva de Pedreiro. Mas curiosamente, ele resolveu abrir um CNPJ em sociedade com o próprio Luva de Pedreiro. E dentro disso surge uma outra questão meio complicada. Segundo as informações que estão circulando por aí, o Luva de Pedreiro tinha 45% da empresa, o Alan Jesus tinha 45% e uma outra pessoa totalmente aleatória tinha 10%. Ao que tudo indica, essa pessoa é conhecida do Alan Jesus. E se realmente for isso mesmo, significa que o Alan Jesus pode ter planejado uma porcentagem maior para poder tomar qualquer decisão por conta própria dentro dessa sociedade. Para quem não sabe, dentro de uma sociedade, quem tem o maior percentual toma as decisões. No caso do Luva de Pedreiro, o Alan Jesus tinha 45% e o outro amigo dele tinha mais 10%. Juntos, eles tinham 55% da empresa. Sendo assim, quem tomava as decisões eram eles, e não o Luva de Pedreiro. Com isso, a gente já consegue tirar uma terceira lição disso tudo. Preste muito bem atenção em qualquer tipo de documento que você for assinar e com quem você está fazendo sociedade. Porque depois que você assina o documento ali, já era. Significa que você está de acordo com tudo que está escrito ali no papel. E o engraçado é que a maioria das pessoas não gostam de ler o que está escrito. Só sai assinando qualquer coisa por aí. Tome muito cuidado com isso. Uma coisa muito importante de mencionar aqui é que o Luva de Pedreiro já tem 20 anos de idade, ou seja, perante a lei ele não é mais nenhuma criança. Por outro lado, a gente tem que levar em consideração também que ele veio de um lugar com pessoas mais simples, pessoas menos instruídas, digamos assim. Já em relação ao Alan Jesus, realmente tem muita coisa nessa história que me faz acreditar que ele não estava mal intencionado. Eu não consigo ver a possibilidade de uma pessoa colocar tudo a perder só para tentar enganar alguém. Isso para mim só faria sentido se o cara fosse muito obcecado por dinheiro ou sei lá. Mas mesmo assim, o preço que ele iria pagar caso alguém pegasse ele seria muito alto. O cara tem família, é empresário de outros jogadores. Para mim, vendo só essa parte, não faz sentido nenhum ele tentar enganar alguém. Sem contar que geralmente esses caras que ficam aplicando golpes nos outros por aí gostam muito de viajar e ir embora para outros países. Inclusive, o lugar preferido desse tipo de gente é Dubai. Tem um segredinho lá em Dubai que o pessoal gosta muito de lá. Mas isso eu pretendo trazer em um outro vídeo aqui do canal. Como eu falei para você, até onde eu sei, o Alan Jesus ainda continua aqui no Brasil, sustentando a versão dele dessa história toda. E querendo ou não, isso é mais um ponto positivo para ele. Já por outro lado, descobriram também que o Alan Jesus tentou comprar uns imóveis aí por fora. Não posso confirmar se realmente isso é verdade ou não, mas se for,
me parece ser uma coisa bem suspeita. Geralmente, quando as pessoas desejam desviar dinheiro, elas buscam direcionar esse dinheiro na compra de imóveis. Então, isso seria um ponto muito negativo para ele. Em relação ao Luva de Pedreiro, ele postou alguns vídeos dando a versão dele. Porém, até onde eu vi, tudo que ele falou parece ser meio confuso. Talvez ele não estava sabendo se expressar como ele queria, ou ele não podia falar por causa do contrato. Existem inúmeras possibilidades. Por isso, antes de sair apontando o vilão dessa história, é preciso estar realmente por dentro de tudo que aconteceu. Como eu falei pra você, pra mim, não faria muito sentido o Alan Jesus tentar passar a perna no Luva de Pedreiro, colocando em xeque a própria empresa dele e toda a vida dele também, né? Com certeza teve muita coisa desnecessária e muita coisa suspeita que ele fez, mas não me parece que ele quis roubar todo o dinheiro do Luva de Pedreiro. Caso a intenção realmente tenha sido essa, eu vou ter que admitir que ele pisou na bola mesmo. De qualquer forma, o importante é que o Luva de Pedreiro já está com um novo empresário e eu espero muito que esse cara auxilie ele da forma correta e que ele se mantenha sempre no topo, fazendo muito sucesso. Só para você lembrar aqui, primeira lição, fique sempre atento com qual pessoa você vai fazer algum tipo de parceria ou sociedade. Segunda lição, não tente roubar o espaço de trabalho das outras pessoas. E terceira lição, daqui pra frente sempre leia tudo que você for assinar. Afinal de contas, você pode estar vendendo a sua alma e nem sabe, né? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e logo a gente se vê novamente.